E dando prosseguimento à nossa aula do tema sobre Meguido Amagedon, não consegui postar o slide no programa, travou, eu fiquei com medo de perder toda a aula, mas vou colocar aqui uma imagem para que a gente possa ter noção, uma noção geral sobre Meguido. Acredito que não vai travar, ok? Estamos aqui basicamente dentro de Meguido, o Monte Meguido. A gente viu sobre as portas cananeia do período do bronze, o portão israelita, os palácios norte e sul, os estábulos, o sistema de água aqui em Meguido, as ruínas do templo. Mas vamos dar vamos falar uma visão geral sobre Meguido desse período. Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês o vale, que biblicamente chama-se de Vale de Jezreel, né? Esse grande vale aqui na frente de Meguido, tá? Começa aqui com a cadeia de montanhas e de repente abre um grande vale que vai desde o Monte Carmelo até a leste do Rio Jordão. E de Meguido aqui, do Monte Meguido, a gente consegue ver o Monte Carmelo, que dentro dos textos bíblicos foi palco de uma grande batalha entre o profeta Elias e os profetas de Baal, que estava levando o reino de Israel ao declínio espiritual. Então, para que a gente possa ter uma noção geral, né, de todo esse vale, aqui em Meguido, vamos agora falar sobre do período cananeu. Meguido ele vai florescer como um centro urbano, ali na Idade do Bronze, no final do quarto milênio antes de Cristo. Como a gente viu anteriormente, as impressionantes ruínas de um grande templo que atesta esse período. E durante o terceiro e segundo milênio antes da Era Comum, foi uma poderosa cidade-estado cananeia e, portanto, ela vai ganhar menções em vários documentos egípcios. E durante o reinado do faraó egípcio Tutmés III, 15º século antes da Era Comum, quando falo antes da Era Comum, é antes de Cristo, Megido pertencia a uma aliança de cidades cananeias que se rebelaram contra o Egito sob a proteção do reino de Mitanni. Os anais de Tutmés III descrevem a batalha que ocorre no vale ao pé de Megido. Provavelmente esse vale que nós estamos vendo aqui não mudou, então é o mesmo vale, onde o exército egípcio derrotou os rebeldes, saqueando centenas de carros, milhares de cavalos e grande quantidade de grãos. A chegada do exército egípcio através do estreito do Passo de Aruna também foi mencionada. Após a batalha, os egípcios sitiaram a Megido durante 7 meses até que conquistaram. Eu tenho um pequeno vídeo que retrata bem essa batalha. Também não consegui postar, travou e não consegui postar. E aqui no período já israelita, os livros de Josué e Juízes vão mencionar Megido como uma das cidades cananeias que a tribo de Manassés não conseguiu dominar. Então, é bom que se anote essas referências bíblicas e depois acompanhe dentro de uma leitura. Então, Josué 17, 11, 13, Juízes 1, 27. No entanto, Megido também é mencionado na lista de cidades cujos reis cananeus Josué derrotou. Josué 12, 21. A Bíblia também descreve a construção de Megido pelo rei Salomão, juntamente com Raxon e Geze. Em 1 Reis 9:15 fala, e esta é a conta do imposto que o rei Salomão levantou para edificar a casa do Senhor e a sua própria casa, e Milo, e os muros de Jerusalém, Raxon, Megido e Geze. Já na segunda metade do século X a.C., o faraó Sisaque liderou uma grande campanha militar através de Canaã. Você vê que é uma região muito importante, todos querem conquistar essa região de Megido, do Vale de Jezreel. Megido aparece na lista de conquistas escritas nas paredes do templo de Karnak, no Egito. Um fragmento que foi encontrado
de uma estela que o faraó ergueu em Megido é uma evidência adicional significativa da campanha de Sisaque. Uma opinião sustenta que o rei Salomão construiu uma grande cidade em Megido, com dois palácios com paredes de pedra trabalhada. Segundo outro ponto de vista, esses palácios foram construídos no nono século antes da Era Comum, por um rei da dinastia israelita de Orim. Durante o século VIII a.C., o Megido israelita atingiu o auge da sua prosperidade. Restos impressionantes, e a gente viu esses restos arqueológicos em Megido, deste período incluía fortificações, estábulos e um sistema de água. Falando dos estábulos, nessa época, ter cavalos, ter carros de combate também era sinal de poderio militar. E durante este período, Megido foi palco de lutas entre os reis de Judá e Israel. Perto de Megido, o rei israelita Jeú matou o rei Acasias de Judá, depois que Acasias fugiu pelo caminho da casa do jardim. Em 732 a.C., o rei assírio Tiglat-Pileser III capturou a cidade e tornou a capital de um distrito assírio, que incluía a Galiléia e os vales do norte. No final do século VII, quando o Império Assírio estava em declínio, o faraó Neco assume o controle da região. Por ordem dele, o rei Josias de Judá foi morto em Megido. Entre quem lê a história do rei Josias sabe que ele foi ungido aos 8 anos e reinou sobre Judá durante 31 anos. Ele fez uma grande reforma religiosa, arrecadou fundos para fazer reparos no templo e fez o que era bom aos olhos de Deus. Mas quando o faraó do Egito, Neco, ele sai em batalha contra o rei da Síria, Josias também vai ao encontro do faraó e acaba sendo morto por ele no vale de Megido. E durante o período bíblico, como a gente está vendo desde o início, Megido foi uma das cidades mais importantes do país. A sua localização permitiu controlar a saída do vale e entrada para a saída e entrada para o vale de Jezreel. Havia mares, e era uma rota comercial internacional que ligava os centros de cultura e poder do mundo antigo, como o Egito e a Mesopotâmia. As fontes e o solo fértil a seus pés fizeram de Megido um lugar desejável para governar e, portanto, tornou-se, como a gente viu até agora, palco de batalhas frequentes pelo seu controle. Há possíveis ecos dessas batalhas que pode ser encontrado no Cânticos Bíblico de Débora, quando Débora e Baraque vai pelejar contra os reis de Canaã. Juízes 5:19. Megido é geralmente identificado como Amagedon do livro de Apocalipse 16:16 do Novo Testamento. O cenário da visão apocalíptica de João, da batalha entre as forças do bem e do mal, a ser seguida pelo reinado de Deus aqui na terra. A inspiração para esta visão parece ter vinda do profeta Zacarias, que descreve tal batalha no Vale de Megido. Zacarias 12, versículo 11. Foi encontrado em um dos palácios da sul um selo com a inscrição Shem ao servo de Jeroboão. Provavelmente Jeroboão II. É um selo, é um selo mais antigo de um rei israelita até então. Foi encontrado ali em Megido. Já no ano de 1918, durante a Primeira Guerra Mundial, outra batalha vai ocorrer em Megido, liderada pelo general britânico Allenby, em seus esforços para arrancar o controle do Vale de Jezreel das forças turcas otomanas. Como Tutmés III antes dele, Allenby marchou através do passo de Aruna. Ele pegou os soldados turcos de surpresa e venceu. Após a batalha, após a grande vitória, Alib conquistou o título de Lord Alib de Megido, ou Senhor do Amagedon. Depois de sua grande vitória, ele vai em direção com suas tropas a Jerusalém. Chegando em Jerusalém, ele desce
de sua montaria como sinal de humildade e entra pela porta de Jaffa, que até então estava fechada. Ele entra junto com os seus soldados, não como conquistador, mas com um sinal de humildade. Alguns contemporâneos dessa época acreditavam que, a partir dessa vitória de Aleb em Meguido, contra as forças turcas otomanas, a redenção de Israel havia chegado. É como se o Messias já tivesse sido anunciado naquele momento. E para alguns estudiosos, a grande batalha do Armagedon, descrita em Apocalipse 16:16, aconteceu justamente durante a Primeira Guerra Mundial de 1918, ali no Vale de Megido, entre as tropas do general Alember e contra as tropas turcas otomanas. É, é um entendimento que alguns têm